E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal. Hoje continuando nosso repertório de brancas, a gente vai falar de alguns gambitos que as pretas podem tentar, tá? Então o primeiro deles que eu vou mostrar é o gambito England, que é horroroso. Lancei 5 aqui. Já mostrei algumas ideias, acho, no gambito England, tá? Mas só pra relembrar, acho que o principal ponto dos caras jogarem o gambito England é essa armadilha aqui, depois de cavalo C6 e cavalo F3, dama E7. Aqui, tanto cavalo C3, aqui eu não vou falar, joga bispo F4 e entra na bagunça, né? Que eu vou mostrar logo, joga em, acho que E4 aqui é o caminho mais simples, né? Devolve o peão e tira o resto das peças, assim. E o preto simplesmente está muito mal, tá muito estranho aqui a posição das pretas, porque a daminha 7, né, tampa o desenvolvimento do bispo. E aqui, depois de cavalo C3, bispo F4, dama D2, roque grande, o branco já tem uma vantagem grande, tá? Mas aqui eu acho que o principal ponto dos caras jogarem isso é depois de bispo F4, dama B4 check, bispo D2, dama por B4. E aí a armadilha é qual, né? O branco jogando bispo C3, né, que ataca a dama e defende a torre, só que leva bispo B4, se cravando aqui, né? E aí se dama D2, bispo toma C3. E o preto aqui tá ganho, né? Porque se tomar de cavalo cai em A1, se tomar de dama leva mate. E outra armadilha que eu vi recentemente o pessoal jogando é bispo C5, cavalo F3, D6, rei toma D6, cavalo E7. Oh no, my knight, né? Só que aí depois de D por E7 leva bispo por F2 e cai a dama. Só que, tipo, depois de cavalo C3 não existe mais armadilha, né? Porque aí a dama tá defendida. Então, bom, a posição do preto é ruim. Então, contra o England, D toma E5, cavalo C6, cavalo F3, dama E7, E4 e tira o resto das peças, né? Sem nenhum mistério. Outro gambito que eu vou mostrar aqui é o contra gambito Albin, tá? Depois de C4, preto jogando E5 aqui. Aqui tem outra armadilha totalmente famosa, né? Que é conhecida como armadilha de Lasker, né? Então vou recomendar o lance D toma E5, aceitando o gambito. E aí D4. A ideia do peão de D4, ele limita meio as peças das brancas aqui, fica um pouco estranho, né? Então o cavalo já não tem a casa natural e o preto vai tentar recuperar o peão e desenvolver o resto das peças. A armadilha que eu comentei aqui, jogando E3, bispo B4 check, e aí o branco jogando com bispo D2, que é um erro, né? Porque e aí o preto joga D toma E3 aqui. E aí entra na coisa, né? Porque o branco teria que jogar F toma E3, só que aqui depois de F toma E3 essa estrutura tá muito zoada. Muito zoada, então bispo B4 seria o lance crítico, só que depois de bispo por B4 o preto tá ganho, né? Porque vem E por F2, né? Se tomar o peão de F2 cai em D1. E aí teria que jogar rei E2 aqui, né? E aqui que vem a bomba, né? O preto joga promoção a cavalo com cheque, né? Porque se promover a dama, a gente troca as damas e rei por D8 e torre toma G1. E é com uma posição mais ou menos equilibrada. Só que ele toma de cavalo, né? Com cheque. E aí esse quebra as pernas mesmo. Porque se jogar torre G1 leva bispo G4 e a dama cai. Teria que jogar rei E1 aqui, só que depois de dama H4 cheque. Rei D2. Cavalo C6, atacando o bispo. Bispo C3, bispo G4. O preto tem uma vantagem grande no desenvolvimento, além da peça a mais aqui em G1, né? E aí tá vindo o roque grande, o preto tá amassando aqui, né? Então aqui depois de D4 eu vou recomendar o lance cavalo F3. É o lance mais normal do mundo. Cavalo C6 defendendo. E aqui A3. Evitando o bispo B4 check. E esse A3 é meio útil porque o branco acaba tendo várias ideias jogando com B4 aqui e B5 expandindo na ala da dama, tá? Bom, a linha principal aqui segue com cavalo de G7, mas tem bispo G4. A ideia das pretas aqui é dar uma mega acelerada no desenvolvimento na ala da dama e tentar atacar direto as brancas. Então aqui cavalo de BD2, apoiando o outro cavalo. Dama E7, H3, questionando o bispo H5. E agora a ideia que eu vou propor aqui, eu não sei, vamos ver aqui na teoria. É que a posição não é muito jogada, né? O gambito é meio duvidoso. Mas acho que dama 4 é um lance interessante aqui. Porque no geral as pretas vão tentar rocar grande aqui. E B4, B5, né? A dama já tá perto aqui na ala da dama. E a gente vai acabar jogando com... A gente pode terminar o nosso desenvolvimento jogando G4 e bispo G2, tá? Enfraquece um pouco, é verdade. Mas eu acho que as chances de ataque que o branco tem acabam sendo muito maiores do que as das pretas. As pretas não vão conseguir
questionar essa estrutura, né? Então, por exemplo, depois de roque grande, jogar com G4, às vezes a gente nem precisa rocar, para ser sincero. E aí põe o bispo em G2 mesmo, né? O bispo já está numa diagonal boa, ele pressiona aqui. B4, B5. Se der ruim, você roca, né? Mas não sei se precisa correr tanto assim com o roque, tá? Mas aqui cavalo de G7. E aí B4, né? Para jogar B5, expandir na ala da dama, né? E o branco pode jogar com bispo B2 e martelar o peão de D4. Cavalo G6. Bispo B2, pressionando o peão de D. E aí A5, né? As pretas querem tentar quebrar um pouquinho a nossa estrutura na ala da dama. Bom, conseguiu. Jogou B5. Só que depois de cavalo de C por E5. Cavalo por. Bispo toma D4. A gente tem uma vantagem no desenvolvimento, né? Então, por exemplo, depois de cavalo C4, E3. A gente tem o desenvolvimento um pouco melhor. Vai jogar bispo D3, roque, cavalo C3. E as nossas peças, no geral, vão ficar um pouco mais ativas, tá? Acho que aqui o branco tem uma posição confortável. Certo? Então vamos falar dos... E aí, acho que para a gente fechar aqui, só falta o gambito Budapeste. Cavalo F6, C4, E5 aqui. D por E5. E aqui, o gambito Budapeste em si começa com o cavalo G4. Eu vou mostrar aqui o Fajarov... Como é que é? Fajarowicz. Que é o lance cavalo E4 aqui. As pretas não tentam recuperar o peão imediatamente, né? E eles vão tentar aproveitar essa micro vantagem no desenvolvimento que eles têm para tentar criar algumas ameaças táticas. E principalmente envolve ideias com o bispo B4 cheque. Portanto, A3 é a minha recomendação, evitando o bispo B4 sem nenhum problema. E aí o branco vai continuar com o desenvolvimento normal, né? Então, por exemplo, depois de D6... dama C2, lance normal aqui nessa posição, questionando o cavalo. E aí um lance que pode assustar é o lance bispo F5, né? Que cria certas ameaças. Só que aqui as táticas funcionam a nosso favor, depois do lance cavalo C3. E aqui o branco e as pretas não tem compensação nenhuma pelo peão. Nenhuma. Porque agora as pretas podem jogar lances como o cavalo G3 aqui, ou o cavalo F2. Só que depois de dama F5 ou cavalo H1... as brancas têm vantagem no desenvolvimento e o cavalo não vai voltar, né? Tipo G3, bispo G2, o cavalo tá preso aqui. E se cavalo G3, a gente pode jogar E4 mesmo, tomar o bispo. Né? E vai chegar em posições similares ao que a gente acabou de ver, né? O preto não vai voltar com esse cavalo e a gente tem uma vantagem no desenvolvimento, tá? Então, no geral, tem algumas outras linhas, mas no geral o essencial é saber disso. Bom, sobre o gambito Budapeste, né? Ele é um pouco mais perigoso. Apesar de ter o nome gambito, é uma abertura tanto quanto posicional, porque vocês vão ver aqui. Bispo F4, defendendo o peão. Cavalo C6, cavalo F3, bispo B4 cheque. E aqui, eu vou recomendar o lance cavalo de BD2, que eu acho que é a opção mais simples aqui. E para os nossos propósitos de ter um repertório sólido, que vai te acompanhando na evolução do jogador, eu acho que é o ideal. Porque o branco pode jogar cavalo C3 aqui e aceitar o gambito. Só que eu acho que essas posições aqui, depois de bispo por C3, B toma C3, dama E7, dama D5, F6, E por F6, cavalo por F6, pode ser um tanto quanto confusas aqui. Porque beleza, o branco tem um par de bispos e um peão a mais, só que a estrutura dele é um lixo completo. E a posição pode ficar um tanto difícil de jogar, certo? Então eu acho que cavalo de BD2 é um lance mais tranquilo aqui, né? Pode jogar cavalo C3, vocês podem... e aí a ideia é qual, né? Vocês saberem dessa resposta, vocês podem jogar uma e começar a estudar outras opções para vocês aderirem ao seu repertório, tá? Então, a ideia aqui é só propor uma ideia de repertório. Vocês não são obrigados a seguir. E aí o principal ponto é vocês também criarem suas próprias ideias, né? Analisarem as suas partidas, analisar as partidas de grandes jogadores, né? No geral, a análise de partidas vai contribuir muito para o seu entendimento do jogo, tá? Bom, dama E7, recuperando o peão, E3, cavalo toma, bispo E2. E aqui, depois de roque, eu acho que a posição das brancas é bem mais fácil de jogar. Porque, bom, tem a vantagem de espaço, vocês vão ver que as peças do preto não entram tão rápido no jogo, né? Aqui, o lance D6 é o mais comum. E aqui a minha ideia é jogar com o cavalo B3 aqui pra jogar A3 e pegar o par de bispos, né? Então, torre 8. Tem uma micro armadilha aqui, que é um lance meio normal aqui, que seria o lance bispo E6, né? Só que depois de A3 o branco tá ganho, porque vai cair uma peça das pretas agora, né? Porque a justificativa é que depois de bispo C5,
sobra cavalo por C5. E aí o cavalo caiu aqui em C5, em E5. Então torre 8, A3, bispo C5, cavalo por C5, d toma C5, e aí dama D5. E aqui acho que a gente tem um par de bispos e uma posição um pouco mais fácil de jogar, né? A estrutura das pretas é meio debilitada, a gente pode usar a nossa maioria de peões central para começar a dar uma avançada, tá? Então, sobre os gambitos era isso, né? Sobre o Gambito Benko, que vocês podem estar se perguntando, o Gambito Benko vai estar junto com a aula sobre a Benoni moderna, tá? Então, não se preocupem, tá? Eu tentei montar o repertório o mais completo, compacto e com menos teoria possível nesse momento inicial, né? Porque o ponto é o seguinte, gente, quando vocês vão desenvolvendo a sua própria teoria, vocês vão criando os caminhos, né? E aí, criando esses caminhos, vocês vão ter ideias, né? O ponto principal aqui de não decorar teoria é vocês terem as suas próprias ideias, né? Estudarem vocês, tentarem ideias diferentes, ideias que vocês virem em alguma partida, ideias que vocês virem em alguma posição que dá para aplicar nessa abertura e tal, tá? Outro ponto importante que eu acho que eu acabo lembrando das coisas depois que eu gravo, né? Então, vou começando a falar sempre no final dos vídeos alguma coisa. Eu acho que dá para fazer esse processo de escolher as linhas principais e tal, colocar elas e ir jogando com qualquer abertura, independente se ela é muito teórica ou não. Colocando o ponto da defesa Grunfeld, por exemplo. Você coloca ali, você pega a linha principal de cada variante, coloca numa base e vai jogando, né? Pega as ideias gerais de alguém, de um livro ou de um vídeo que você viu, pega as ideias gerais, coloca na base, tenta entender certinho o que é aquela ideia, o que é para você fazer, o que o adversário quer fazer também, tá? E conforme você vai jogando e analisando suas próprias partidas, você vai criando a teoria, você vai criando sua própria teoria, ou vendo a teoria que já existe e analisando. E aí você vai aumentando esse repertório, construindo esse conhecimento, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês na próxima aula.